Nós vamos falar nessa noite, queridos, sobre o chamado de um pecador. Mateus 9, versículo 9. Aquele que achou, diga amém. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Observando isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Meu Deus! Vão aprender o que significa isso. Misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Tome seu assento, querido. Graças a Deus. Irmão, quando eu leio esse texto, eu não sei você, mas chega a me dar um alívio. Te dá um alívio quando você lê isso? Hein, Rafa? Jesus diz assim, ó, eu não vim chamar quem está bom, eu vim chamar quem está estragado. Já me dá um alívio, já que eu falo, ufa, eu estou no meio desses aí que ele está chamando. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Quando a gente olha para esse texto de Mateus capítulo 9, a gente vê que não havia ninguém que fosse um candidato mais improvável do que Mateus para o cargo de apóstolo. Mateus era o cara mais improvável possível para o apostolado. Por que, bispo, Mateus era um cara improvável ao apostolado? Porque Mateus era o que a Bíblia denomina como publicano. Diga comigo bem alto e bem forte, publicano. O publicano, querido, na Bíblia é o que nós chamaríamos hoje de coletores de impostos. Eles eram chamados de publicanos por causa de dois motivos. Primeiro, eles tinham que lidar com o dinheiro público, e o segundo é que eles tinham que lidar com os recursos do governo. Dito isso, que os publicanos teriam que lidar com o dinheiro do governo, o Império Romano, ele tinha um problema, diaconisa Nath, que era administrar os impostos. Talvez isso a princípio pode parecer um problema tranquilo, mas imagina você, uma nação conquistadora, e você colocar um sistema tributário, abaixa só um pouquinho o fundo para mim aqui no retorno, pouca coisa. Você colocar um sistema tributário em uma nação onde você domina ela. Então, Roma tinha o desafio de desenhar um sistema financeiro para cobrar os impostos de modo mais eficaz e barato possível. E aí então eles têm uma ideia muito bem bolada, que perpetua até os dias de hoje, e eles solucionam esse problema vendendo para o melhor homem o direito de cobrar os impostos em uma determinada área. Então como que funcionava? Eles escolhiam um homem muito capaz, habilidoso, e dentro de um distrito, dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de algum lugar, aquele homem, ele comprava para ele o direito de cobrar os impostos daquela região. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então ele comprava o direito, ele ia até o governo romano e falava assim, ó, eu vou comprar o direito de cobrar os impostos. A princípio você pode pensar, bispo, que loucura é essa? Mas funcionava mais ou menos assim. O homem que chegava até o governo romano com a responsabilidade de cobrar os impostos de uma determinada região, ficava estipulado que ele pagaria uma quantia anual para o governo romano. Vamos conjecturar aqui R$1 milhão. Amém? Quem está aí, está vivo, diga amém. Então R$1 milhão. Só que tinha uma sacada. O governo fazia um levantamento e diria assim, ó, esse povoado, essa região, esse bairro, esse distrito tem potencial para R$1,5 milhão. Então, ó, você vai levantar os impostos lá, você vai nos pagar R$1,5 milhão
por ano vai ser os impostos que você vai ter que pagar. E você vai ser o responsável por coletar esse imposto. Então esse homem comprava o direito de arrecadar esses impostos. A partir desse momento, então, ele era o responsável por aquela região. Então, por que ele era responsável? Ele era responsável de responder por aquela região para o governo romano. E dessa maneira era interessante, porque se eles tivessem um distrito com 13 regiões, um exemplo, eles não teriam o trabalho de que ficar pegando imposto de pessoa por pessoa. Eles pegariam o imposto por cidades, por distritos. Amém? Então simplificou muito o sistema tributário do governo romano. Então eles tinham uma soma anual, era combinado com aquele publicano, com aquele homem que coletava os impostos, e tudo que aquele homem arrecadasse, ele repassaria para o governo romano. Só que tinha o seguinte: o que passasse da arrecadação era a comissão do publicano. Se o publicano tivesse que entregar uma meta anual de 1,5 milhão para o governo romano, e ele levantasse 2,5 milhões, para quem ficaria 1 milhão? Para o publicano. E aí então, querido, evidentemente que com esse sistema começou a existir muito abuso por parte dos publicanos, e você vai entender por quê. Porque as pessoas, elas não sabiam quanto deviam pagar de imposto. Não era, por exemplo, como hoje, tudo é taxado. Hoje, na era da informação, eles não tinham televisão, eles não tinham nem carta, para você ter uma ideia. A carta era ainda pouco utilizada naquela época. Então eles não tinham um sistema de informação para saber o quanto cada região cobrava de impostos. Então a pessoa não sabia quanto podia pagar, antes que existissem esses serviços de comunicação. Então eles não tinham direito, não sabendo quanto pagar, de apelar para um oficial de justiça. Então se você fizesse parte de uma região e um publicano fosse cobrar você um imposto, por exemplo, do quilo de carne, você vai pagar R$15 no quilo da carne. Ele diz assim: olha, mas o imposto de venda você tem que pagar 5, então você vai pagar 20. Poxa, mas na região do lado, a 20 minutos daqui, no bairro lá, o imposto é R$2, não é 5. Você não tinha quem reclamar, porque eles eram as pessoas que tratavam com o governo. Então não existia denúncia de corrupção contra publicano, não existia nenhum tipo de processo, nada que pudesse fazer com que eles parassem esse sistema abusivo. Então muitos publicanos chegaram a enriquecer de maneira absurda, abusando desse seu ofício em detrimento da sua riqueza, em detrimento do seu benefício. Então os publicanos, eles não eram vistos com bons olhos. Eles eram pessoas que abusavam, eram pessoas, por exemplo, como nos dias de hoje, que você pega um oficial de justiça, um desembargador. A gente está vendo vídeos na internet de pessoas que têm condições financeiras, social, profissional elevada, e elas fazem uso disso para poder ter proveito em cima de alguém. Quem já viu isso? E não era diferente. Agora, para que você entenda, eu quero aqui passar para você algumas informações. Existiam 3 impostos principais que todo cidadão devia pagar. Quantos impostos? Quantos impostos? Isso aqui é muito importante você entender, e para o final você vai compreender o contexto de eu estar te passando isso aqui. Então, existia muita tributação em cima do povo. Só que 3 impostos eram os principais. Eles já sabiam que isso era uma regra básica. O primeiro imposto era o imposto sobre a terra. Ou seja, esse imposto obrigava que todo agricultor devia pagar 10% da sua colheita de cereais. E isso é muita coisa. Por que, bispo? Porque a agricultura, há 2020 anos atrás, era praticamente a única fonte de receita de todo o governo, de toda a família. E as guerras. Então, era 10% de tudo que a sua colheita desse. E 1/5 da sua fruta ou do vinho, seja em dinheiro ou em espécie. Então, esse era o primeiro imposto. O segundo era o imposto sobre o rendimento. Então a pessoa com esse imposto era obrigado a contribuir com 1% de tudo que ela ganhava. Ele era tributado em 10% na sua lavoura, em 5% nas suas frutas ou plantação de vinho e 1% em tudo que ele gerava financeiramente. Olha só, o terceiro tipo de imposto era a captação. Esse imposto era uma soma fixa que todo mundo devia pagar anualmente. E esse imposto era cobrado de pessoas entre 14 e 65 anos, os homens. As mulheres pagavam o imposto mais cedo, dos 12 anos aos 65 anos de idade. Se você tivesse abaixo de 12 ou acima de 65, você era livre desse imposto de captação. Então o imposto
sobre a terra, imposto sobre o rendimento e imposto sobre captação. Eram os 3 impostos principais que eles tinham. Esses impostos eram estatais, diga comigo, estatais, fixos. Todos conheciam muito bem, mediante o que esses publicanos dificilmente conseguiam ter um ganho. Só que agora você vai entender o seguinte: esses 3 impostos, eles não conseguiam mexer muita coisa. Eles não conseguiam ganhar muita coisa em cima. Por quê? Porque já era uma coisa recorrente. Era um imposto conhecido de todos. Agora, além desses 3, havia vários outros impostos distintos. E eu quero aqui passar para você a informação de maneira precisa, para você entender a linha de raciocínio onde eu quero chegar. Eles tinham que pagar 10% em cima da lavoura, amém? 5% em cima das frutas, 1% de tudo que eles arrecadassem financeiramente, e se ele tivesse acima de 15 anos, ele pagaria também o tributo fixo para o governo até chegar aos 65 anos, e não tinha aposentadoria. Fora esse imposto, eles tinham que pagar imposto sobre produtos importados e exportados, e mais ou menos, o cálculo desse imposto era de 2,5% a 12,5%. Era preciso eles pagarem imposto se eles comprassem algo para um bairro vizinho ou se eles vendessem algo, eles pagavam imposto. Então era mais ou menos assim. Por que oscilava de 2,5% a 12,5%? Porque se eu fosse vender uma pombinha para o Jean vender no comércio dele, eu ia ter uma tributação baixinha, barata. Agora, se eu fosse vender um novilho, um boi, um bezerro, um animal maior, o imposto seria maior que o governo tributaria. Olha só, eles precisavam pagar imposto para viajar pelas estradas principais. Eles precisavam pagar imposto quando eles cruzassem pontes. Esse imposto das estradas principais é o que a gente hoje tem em dia como pedágio. Você vê que é um sistema antigo que funciona até os dias de hoje. Eles tinham que pagar quando eles atravessavam pontes. Se você já foi para a praia, você teve que pegar alguma balsa, você já teve que pagar um imposto também proveniente disso. Quem já teve que pegar a balsa aqui para atravessar para algum lugar? É esse tipo de imposto, se ele fosse cruzar uma ponte de uma região para outra. Eles tinham que pagar imposto ao entrar no mercado. Imagine você que já está revoltado com o preço do arroz, com o preço do óleo, com o preço da carne. Você tem que pagar uma taxa para poder entrar no mercado. Quando você fosse visitar uma cidade, quando você fosse no porto. Então, irmão, havia imposto até pelos animais de trabalho. Se eu tivesse, querido, um burrinho de carga, para esse burrinho de carga ser um animal de estimação, eu pagava um tipo de imposto. Só que se esse burrinho fosse um burrinho de carga, que eu colocasse leite, que eu colocasse queijo, que eu colocasse figos, que eu colocasse cereais, e usasse esse burrinho para transportar, eu já teria que pagar um outro tipo de imposto. Agora eu fico com a seguinte pergunta: como não era a vida desse povo? Quer saber mais, sim ou não? Se esse burrinho usasse uma carrocinha atrás dele, o imposto dobrava. Era como o caminhão de eixo que a gente tem hoje. Quando eu comecei a estudar para fazer essa mensagem, eu falei, cara, isso já existia há 2020 anos atrás. A gente passa pelo pedágio, você vê lá, 1 eixo, 2 eixos, 3 eixos, quem já viu isso aí? É aquelas carretas. E isso era tributado também para aqueles animais, se eles fossem usados como veículos, e segundo a quantidade de rodas que eles tivessem, ou eixo. Havia imposto para compra e para venda. Se você fosse comprar alguma coisa, você era tributado em cima daquilo. Se você fosse vender alguma coisa, você tinha uma tributação em cima daquilo. E tinha algumas coisas que o governo tinha um monopólio. Então agora pense comigo, eu quero refletir com você como não era a vida daqueles judeus, como não era a vida daqueles homens. E a Bíblia diz que Jesus, ao passar por ali, observou e viu que Mateus estava sentado na coletoria de impostos. Mateus era um publicano. Escute isso. E ele, como publicano, sofria um preconceito. Por quê, bispo? Porque todos odiavam os publicanos. E aí piorava. Por quê? Porque eles eram, bem dizer, ladrões, eles eram aproveitadores, eles enriqueciam de maneira ilegal às custas do povo. Agora observe esse detalhe, eles estavam a serviço de quem? Do Império Romano. Então para os judeus eles eram duplamente odiados.
Preste atenção, olhe para mim. Eles eram duplamente odiados. Bispo, por quê? Porque para os judeus eles eram traidores, porque eles estavam trabalhando para quem conquistou a região deles, para quem conquistou o país. Ou seja, eles estavam trabalhando para os opressores. É mais ou menos o seguinte, querido, uma nação, está repreendido em nome de Jesus, uma nação estrangeira, os Estados Unidos, conquista o Brasil e diz, a partir de hoje, o Brasil é uma extensão dos Estados Unidos. E aí os publicanos seriam as pessoas brasileiras, naturais do Brasil, que trabalhariam a favor dos americanos e prosperando nas costas dos brasileiros, sem querer uma revolta contra isso. Então eles eram odiados duplamente. Por quê? Porque eles enriqueciam com a desgraça dos seus irmãos. Isso aqui é muito poderoso. Eles eram conhecidos como vende-pátria. Eles eram conhecidos como traidores. Os publicanos, eles eram odiados. Eles eram de maneira aberta conhecidos como pessoas desonestas. Eles não tinham apreço da população. Os publicanos, eles não tinham um caráter, eles não tinham um respeito, eles não tinham um apreço. As pessoas olhavam para os publicanos e eles literalmente desprezavam os publicanos. Agora, piorava ainda mais a situação dos publicanos, bispo, por quê? Porque o povo já tinha uma certa repulsa por eles, porque eles eram aproveitadores. Só que se não bastasse isso, os publicanos, eles enriqueciam roubando a população, só que eles também enriqueciam roubando o governo. Então o publicano, naquela época de Jesus, era o tipo de cara que aonde ele podia, ele tirava proveito. Você conhece alguém assim? Essa pessoa tira proveito da onde ela puder. E grande parte dos lucros desses publicanos, sabe como ele vinha? Ele vinha através do suborno de ricos que não queriam pagar impostos. Então, como eu falei hoje de manhã, existem algumas empresas que sofrem denúncia, segundo alguns jornais. Eu não estou afirmando nada, isso aí são alguns jornais que lançam a denúncia. Por exemplo, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, está devendo milhões de impostos. Quem já leu sobre isso? Esses bancos devem milhões de impostos. Então, teoricamente, como que funcionaria isso na prática? Ele está devendo lá 600 milhões de impostos para a Receita. Eles vão lá na Receita, subornam um cara que tem um alto cargo dentro da Receita Federal e eles pagam 20 milhões. Eles estão devendo 600 milhões. Só que eles pagam 20 milhões para 3 pessoas e some a dívida que eles tinham com a Receita. Os publicanos eram esse tipo de pessoa. Eles roubavam do governo, roubavam do povo e subornavam os ricos. Então, querido, por onde que um publicano fosse, ele era odiado. Ele era detestado, ele não tinha espaço para ninguém. E ainda entre os judeus existia um agravante. Me pergunte, que agravante é, bispo? Os judeus, eles eram nacionalistas fanáticos. Isso aqui é muito poderoso. O que provocava uma reação de aversão dos judeus contra os publicanos é que os judeus, como religiosos fanáticos, eles entendiam que o Deus que eles serviam era o único rei que existia. E para eles ter que pagar tributos a um rei que não fosse o Deus de Israel, era uma afronta. Então olha a situação dos publicanos, segundo os olhos da população. Isso aqui é muito poderoso. E aí, quando eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo, eu percebi que a lei judaica proibia a entrada de publicanos nos templos. Tamanho era o desprezo que os judeus tinham pelos publicanos, a entrada de um publicano era proibida dentro do templo. Eles não podiam entrar, eles eram incluídos na mesma categoria, os publicanos, de coisas impuras e animais impuros. Escute isso, irmão. Os publicanos recebiam a pena da lei de Levíticos 25. Aqueles que andassem com publicanos, que tivessem relacionamento com eles. Olha só outra coisa que eu descobri absurda. Um publicano não podia ser testemunha de ninguém perante um juiz, porque a palavra de um publicano não valia. A palavra de um publicano não valia? Escute isso, irmão. Toda vez que um publicano é citado na Bíblia, o nome de um publicano é citado na Bíblia, ele sempre vai estar sendo citado com ladrão, prostituta e assassino. Diga comigo assim: publicano era odiado pelo povo.
E eu começo a pregar agora, irmão. Jesus, ele está num centro comercial agora, bispo. Preste atenção comigo. Ele está num centro comercial. E dentro desse centro comercial, Everton, ele vai no meio daquela multidão até um homem que estava em destaque, sentado com uma bolsa de dinheiro e as pessoas levando dinheiro até ele para pagar os seus impostos. E a Bíblia vai dizer que ele chega até um publicano com o nome de Mateus. E quando ele chega, Lucas, até esse publicano por nome de Mateus, ele diz assim, ó, me segue. E a Bíblia diz que Mateus larga tudo e segue quem? Agora eu quero te fazer uma pergunta: qual a lógica de Jesus chamar para ser apóstolo um homem que todos odiavam? Qual a lógica de Jesus chamar para o apostolado um homem que todos odiavam? Escute, e eu quero dizer para você nessa noite, que o que me impressiona em Jesus é a capacidade que Jesus tem de, no meio de uma multidão, olhar para mim, olhar para você, e muitas vezes você é desprezado dentro da tua casa, você é desprezado dentro da tua empresa, você é desprezado dentro da igreja, as pessoas não acreditam em você, não valorizam em você, dizem que você não se converteu nada, olham para você e dizem, essa pessoa não vai dar em nada, mas Jesus no meio da multidão, ele tem a capacidade de olhar e dizer assim, é você que eu vou escolher nessa noite, levanta e vem me seguir. Por quê? Porque eu não olho como os homens olham, eu não olho para quem você é hoje, mas eu olho para quem eu posso fazer você se tornar. Irmão, nessa noite eu vim aqui, cheio do Espírito Santo, pregar para você e dizer que Jesus não olha como o homem olha, Jesus não vê quem você é hoje, Jesus ele vê quem você pode se tornar, ele pode ver o pastor que você será amanhã, o missionário que você será amanhã, o pai de família que você será amanhã. Para de ficar, irmão, nesse marasmo, dizendo, bispo, ninguém acredita em mim, todo mundo me odeia na minha casa, todo mundo me odeia no meu trabalho. Eu vim para você na contramão nessa noite dizer, Jesus está escolhendo os seus nessa noite. Ele não olha como o homem olha, ele não tem o padrão que o homem tem. Ele chama Levi e diz assim, ei Mateus, vem me seguir. Posso falar uma coisa para você, sim ou não? Jesus vai converter quem você odeia. Se eu tivesse com Jesus, eu ia falar, vou parar de seguir hoje. Vai chamar esse publicano, pilantra, ladrão, chama ele para congregar na igreja, mas vai chamar para ser apóstolo? Ô Jesus, qual que é o padrão da igreja? Quer virar diácono? Quer virar presbítero? Quer virar obreiro? Quer virar pastor? Tem que ser bem casado, dizimista, ofertante, tem que pagar as contas, não pode ter um nome sujo, tem que ter uma vida exemplar. Jesus vem bagunçando tudo que a gente constrói e diz assim, vou pegar o que todo mundo odeia. Vou pegar o maior ladrão de todos. Tem alguém pilantra nesse meio aqui? Ô Jesus, tem um monte. Ele fala assim, mas eu quero o pior, eu quero o chefe dos tranqueira. Quem que é? Mateus? Mateus, vem para cá, meu filho, você vai ser apóstolo. Quando eu olho para mim, eu digo assim, Jesus, você me tirar da maconha, me tirar dos reggae que tinha da Nitro, os mais antigos aqui, sabe? Babilônia em chamas, tribo de Já, eu maconhado naqueles reggae cheio de conhaque, irmão, cariri com mel e limão na cabeça, fumando Marlboro, uma tranqueira. Jesus olha para mim e diz assim, meu filho, a partir de hoje você vai me seguir. Não importa quem você é, mas o que importa é quem eu vou te tornar. Olha para quem está do seu lado e diga assim, não importa quem você é hoje, o que importa é seu futuro. Diga para ele, o que importa é seu futuro. E o seu futuro é brilhante, o seu futuro é de sucesso. O Senhor... Ah, meu Deus! Ei, tem alguém que olha para você hoje e não dá nada? Olha para o teu irmão e diga assim, fica tranquilo. O que importa não é quem você é, o que importa é quem Jesus vai fazer você ser. Ele diz assim, ei, vão aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque o que tem de gente dentro da igreja fazendo sacrifício, mas não tem misericórdia. Jesus é capaz de ver não quem você é, mas quem você pode se tornar. Já parou para pensar nisso? Não, meu irmão, isso aqui é poderoso.
Jesus, ele está olhando para mim hoje, sabe o que me alegra? Ele não está vendo quem eu sou hoje. Ele está olhando assim, ele tá vendo quem eu vou me tornar lá no futuro. Ninguém jamais teve tanta fé no ser humano como Jesus, irmão. Posso te fazer uma pergunta? Quem era você antes de Jesus, irmão? Eu recebi pelo menos 3 testemunhos da pregação de hoje. Falou, bispo, essa palavra falou comigo. Eu falei, é sério, filho? É. Quem era eu antes de Jesus? Põe a mão na consciência agora. A gente tem testemunho aqui, bispo, eu era barraqueira. Bispo, se deixasse, eu riscava na faca. Bispo, se deixasse o pau fechava comigo. Bispo, eu ia pra guerra mesmo. Bispo, bispo, o senhor não sabe não. Eu lá no meio dos meus camaradas, o pau fechava. O negócio era feio comigo. Eu era cabra da peste, tatarané de Lampião. Aí o cara se converte, no bom sentido, vira uma moça. O mundo está caindo ao redor dele, ele está na santa paz. Diga assim, não importa quem eu sou. O que importa é quem Jesus vai me tornar. Olha para o teu irmão, diga para ele agora aí com graça nos olhos dele. Diga para ele assim, por isso, olha para o meu olho, diga para ele, olha para o meu olho. Espera para ver o futuro do que Jesus vai fazer na minha vida. Quando eu olho para esse texto, Gui, eu vejo a capacidade de Jesus olhar em nós o que a gente mesmo não consegue perceber na gente. Esse é o Deus que você serve. O que você é aos olhos de Deus é o que você é verdadeiramente. E a pergunta que eu te faço nessa noite, quem é você aos olhos de Deus? Eu posso colocar uma capa, uma máscara. Quantos aqui conhecem pastores que o tempo passa e você fala, cara, algum amigo, que você fala, poxa, eu pensei que era um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas quem você é aos olhos de Deus é o que você é verdadeiramente. Sabe que não existe exercício melhor para o coração do que abaixar e levantar o outro. Sabe o que Jesus estava dizendo? Está falando, Mateus, todo mundo te odeia, né? Todo mundo quer, lenhar você. Mas eu vou fazer o seguinte, me segue. Não tem exercício melhor para o seu coração do que se abaixar e estender a mão para os outros. Sabe por quê, querido? O Evangelho fala disso. Você pode ser bom como for, eu posso ser bom como for, mas eu estou hoje aqui porque um dia alguém estendeu as mãos para mim. Teve alguém que um dia estendeu as mãos para você. Quando todo mundo dizia que você não ia dar em nada, alguém estendeu as mãos para você. Deus usou alguém para estender as mãos para você. Agora, quando eu olho para esse texto, eu quero refletir com você em 2 coisas. Quantas coisas? Eu quero aqui refletir com você no que Mateus perde e no que Mateus acha. Olha para mim, não vou mentir para você. Você quer que eu fale verdades que te machucam ou mentiras que te agradem? Eu vou falar, é só você falar agora o que você quer. Verdade que machuca ou mentira que te agrada? Então eu vou te falar, toda vez que Jesus chamar você para algo, você vai ter perdas. Você vai ter perdas. Só que você também vai ter ganho. Então quando eu olho para Mateus, ele perdeu algumas coisas, mas ele achou outras. Primeiro, ele perdeu um bom emprego. Jesus falou, ei, me segue. A partir do momento que ele largou a coletoria, o que ele foi fazer? Virar discípulo. Diga comigo, perdeu o emprego, mas teve um destino glorioso. Que Deus faz assim, Ele te tira o passageiro para te dar o eterno. Ele te tira o transitório para te dar o que não se acaba. Só que o problema é esse, a gente quer o que é passageiro, a gente quer o ouro, a gente quer a prata, a gente quer o aqui e agora. Segunda coisa, ele perde a independência financeira, sim ou não? Mas a partir daquele momento ele se torna um homem honrado. Os homens que estão aqui, quem era você? Quem era eu? Prostituto, na mão do diabo, cachaceiro,
maconheiro. Quem era você antes de Jesus? Talvez você podia ter bons carros, um bom dinheiro, você podia ter uma vida abastada. Mas, irmão, uma das coisas que eu mais glorifico a Deus é que quando Ele me chamou, quando eu me encontrei com Ele, Ele devolveu a honra, devolveu a dignidade. Porque pode dizer o que for dos crentes, mas os crentes verdadeiros, aqueles que são raiz, aqueles que servem a Deus com verdade mesmo, com firmeza, não vão, querido, passar despercebido. Vai dizer assim, ó, vai lá um homem de Deus, vai lá uma mulher de Deus. Ele perdeu a sua condição financeira, mas ele ganhou a reputação honrada, porque ele não era mais odiado pelos outros. Ele perde a segurança que ele tinha, mas ele ganha uma aventura com Jesus que ele jamais imaginou por toda a sua vida. Porque caminhar com Jesus é uma aventura, irmão. Como diria, cada mergulho é um flash. Seguir Jesus, irmão, você levanta de manhã pensando que você vai trabalhar e vai ser um dia normal. O cão se levanta, tudo acontece no seu dia, mas quando você volta para casa, irmão, o Espírito Santo vem te consolando. Meu filho, eu sou contigo. Meu filho, eu sou contigo. Às vezes você está passando por um desprezo na empresa, está passando por um processo na igreja, está passando por alguma coisa, e o Espírito Santo vem no teu coração. Meu filho, eu sou contigo. Meu filho, vai dar tudo certo. Meu filho, vai dar tudo bem. E aí você vai ganhando experiência com ele. Diga aleluia. É possível você aceitar o desafio de Jesus para seguir Ele e ter perda material. Ter perdas no meio do caminho. Tem pessoas que têm perdas financeiras. Logo quando se converte a Jesus, a pessoa decide, ó bispo, esse trabalho não glorifica a Deus. Bispo, esse trabalho aqui me tira da presença. E tem pessoas que sofrem perdas. Bispo, eu vou fechar o meu comércio no dia do domingo. Olha, bispo, eu vou fazer tal coisa porque Jesus arrebatou meu coração. E essa pessoa tem perdas financeiras. Pode ser que você em algum momento tenha que abandonar a sua vida mundana. Mas sem dúvida, irmão, quando você abandona e perde algo por Jesus, você encontra algo muito melhor. Você começa a ter paz, alegria, gozo no espírito. Você começa a ter novos interesses, novos hobbies. Você começa a descobrir coisas novas que você nunca tinha visto antes. Então, irmão, em Jesus nós conseguimos encontrar uma riqueza maior que esse mundo não é capaz de nos dar. Só que isso é só para quem se entrega na mão dele. Por isso que ele vai dizer em Apocalipse que o morno ele está a ponto de vomitar, porque se fosse frio, ele tentaria aquecer. E se fosse quente, ele manteria mais quente ainda. Mas ele diz, já que você é morno, eu estou para vomitar. Por que tem gente, bispo, que não vive uma intensidade espiritual? Porque ele não é nem desviado e ele não é nem cheio do Espírito Santo. Olha a tristeza. Ele não é nem desviado, ele não consegue se entregar, se lambuzar no pecado, aí ele vai pecando a prestação, ele vai pecando, sabe, a conta-gotas. Um pecadinho ali, um pecadinho aqui, vou para a igreja, confesso um pecado, participo da ceia e está tudo bem. Ele não consegue ser nem desviado e não consegue ser nem cheio do Espírito Santo. Ele é morno. E aí a vida vai passando e essa pessoa não constrói nada. Escute isso, irmão. Mateus, quando ele segue Jesus, para a gente encerrar, eu quero refletir em coisas que ele deixou e em coisas que ele levou. Mateus, quando vai seguir Jesus, ele precisa deixar o trabalho dele, sim ou não? Sim. Mateus, quando vai seguir Jesus, Ariana, ele precisa deixar os amigos. Como que eu vou seguir Jesus, para o chamado que ele tem para a minha vida, andando com um publicano? Andando com pessoas que vão continuar me levando para o estilo de vida que eu tinha. Não tem como. Ele deixa o emprego. Ele deixa, Girlei, o dinheiro que ele tinha. Ele deixa os amigos. Ele deixa as posses. Ele deixa o passado para trás. Ele só leva consigo uma coisa. Me pergunte o que, bispo? Ele leva unicamente a sua pena. Diga aleluia. E quando eu li sobre isso, Everton, e descobri que a única coisa que Mateus levou consigo quando ele leva Jesus, ele segue a Jesus, é a pena, eu consegui ver, Luquinhas, que existe um exemplo de como Jesus pode utilizar o dom de quem vai até ele. Como Jesus é poderoso, Kleber, para utilizar os dons daquele que se aproximam dele.
Aí eu fiquei pensando, Juscelene, por que Mateus, a única coisa de tudo que ele possuía, ele não levou ouro, não levou prata, não levou dinheiro, não levou posse nenhuma. A única coisa que Mateus levou foi a pena. Diga comigo, uma pena. Eu fiquei pensando, por que ele levou uma pena? Porque no meio de 11 homens pescadores, era bem difícil que alguém tivesse a cultura de Mateus para poder escrever e para poder fazer anotações. Você pode falar, bispo, mas o que o senhor quer dizer com isso? Ele levou uma pena. No meio dos 11 apóstolos, era muito difícil ter no meio daqueles 11 apóstolos alguém hábil no uso da pena. Por que, bispo? Porque eles eram pescadores, e os pescadores, eles eram pouco instruídos. Alguns não sabiam nem ler e escrever. Eles não podiam sequer escrever algo ou organizar um discurso. Mas Mateus tinha essa habilidade. Esse homem que mexia com finanças, montava planilha, fazia cálculos financeiros. É a única coisa que ele leva. Só que agora a pena que ele usava para extorquir os seus concidadãos, os seus cormãos, a pena que ele usava para o suborno, a pena que ele usava para escrever os ganhos, seria a pena que ele usaria para enriquecer a igreja de Jesus depois de 2020 anos, e nós estaríamos lendo um evangelho escrito pelas mãos de um publicano que tanto lesou o povo e que agora enriquece eternamente o povo de Deus. Deus utiliza o seu dom, não importa se é pequenininho como uma pena. Ele vai na contramão. O homem que mais lesou a sua pátria com o seu próprio punho deixou uma riqueza inestimável. O que é, bispo? O Evangelho segundo Mateus. Eu quero dizer uma coisa para você, liberar uma palavra profética sobre a sua vida. É tempo de você entender que Deus vai usar os seus dons, os seus talentos, para que você comece a enriquecer outras pessoas. E quando eu falo de enriquecer outras pessoas, eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando de gozo, de paz, de alegria no Espírito. A sua vida será uma vida poderosa nas mãos de Deus. Ô bispo, mas o senhor não costuma pregar palavras como essa na ceia? Talvez ali no momento que eles estivessem olhando Jesus chamar Mateus, bispa, sabe que talvez tivesse um cara igual eu, que é bem lógico no seu raciocínio. Eu poderia olhar e dizer assim, chegar do lado de Jesus e falar assim: ô Jesus, tem tanto cara bom aí, meu, você vai chamar Mateus, você vai queimar o filme da galera. Ô Jesus, o Pedro gosta de arrancar a orelha, mas pelo menos ele não é ladrão. A fama dele não corre por aí não. Posso falar uma coisa para você, irmão? É você que ele vai usar para fazer algo grandioso, algo poderoso. É você. Sabe o que eu acho lindo aqui, Kathleen? É que Mateus não levantou naquele dia, Israel, falando assim: cara, eu vou ser usado nas mãos de Deus. Amigos, ele não levantou naquela manhã dizendo assim: hoje eu vou me encontrar com Jesus, e quando eu me encontrar com Jesus eu vou falar: Jesus, me usa. Ricardo, quando ele te chamar, não vai ser quando você estiver disponível, vai ser quando ele falar assim: Ricardo, eis que te chamo, vem, quero te usar. Ser usado por Jesus não é quando você está disponível, não é quando você quer, não é quando você está de folga, é quando ele chega no meio do caos que você está vivendo e diz assim: se levanta e eu te farei pescador de homens, se levanta e eu te usarei, se levanta e me siga. Eu quero dizer uma coisa para você: se prepare. Bispo, por quê? Porque o que eu aprendo com Mateus, sabe o que é? É que Jesus chega no meio da ação. Jesus não vai pegar você no dia que você estiver lá com o pé para cima, lá assistindo Faustão, assistindo Malhação, assistindo Maria do Bairro, não. Ele vai chegar na hora que o pau estiver fechando, você estiver cheio de trabalho, e vai vir sobre a sua vida. Vai falar: aí, se levanta daí, é tempo de tomar posse do seu ministério, é tempo de tomar posse do seu chamado. Ei, meu filho, se levanta, vem para o tempo novo. E aí talvez, Tati, como Mateus, a gente vai olhar e vai dizer assim: mas Senhor, eu não tenho nem moral ainda, eu não sei nem pregar, ninguém me respeita, ninguém acredita em mim. Ele vai dizer assim:
assim, mas é você mesmo, porque eu não vim chamar quem está bem, eu vim chamar quem está doente. Eu não vim para resgatar justo, eu vim para resgatar pecador. Se tiver mais um pecador aqui além de mim, se coloque de pé nessa noite. Só se você for um pecador na presença dele. Tem pecador aqui essa noite? Ele está chamando um pecador. Se tiver pecador aqui, levante a mão. Só se tiver pecador, só se tiver pecador. Ô Senhor, a começar pela minha vida, me chama. Uracalamandará bachuri andaraia sei. Ele está dizendo assim: ei, quando eu te chamar, Eduardo, não é quando você dizer, Senhor, eu estou com um sermão bom aqui, me usa. Ele vai te pegar naquele dia que muitas vezes você vai estar desanimado, triste, abatido, pensando em parar, em largar tudo. Ele vai falar: ei meu filho, é hoje, se levanta e vem me seguir. Se levanta e vem me seguir. Se levanta e vem me seguir. Ei, sabe o que ele está dizendo aqui, Kleber? Ei, quem falou para você que ia ser fácil? É no meio da tua dor que eu vou aperfeiçoar teu ministério. É no meio da tua dor que eu vou aperfeiçoar teu casamento. É no meio da tua dor que eu vou aperfeiçoar o teu caráter. É no meio da tua dor que Ele vai te fazer forte, meu irmão. É no meio do teu choro que Ele vai te fazer um campeão. É no meio da tua lágrima que Ele vai te levantar em oração, em poder, em graça, em unção. Eu estou dizendo isso para você. Você vai ter perdas, vai. Caminhar com Jesus vai deixar marcas, vai. Mas nada se compara ao peso eterno de glória que tem preparado. Nada se prepara. Ei, eu vim aqui na contramão. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez faz tempo que você está ouvindo um evangelho coach por aí. Faz tempo que você está ouvindo um evangelho sabor de mel por aí. Mas eu venho dizer para você aqui nessa noite que o céu existe, o céu é de verdade. E existe um prêmio eterno para aqueles que estão dedicados a colocar sua vida na mão dele. Levante a mão.